Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você humildemente a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve aí, muito importante, muita gente passa por aqui e não é inscrito, então eu peço sempre que você se inscreva para você ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. Você está acompanhando aí imagens da Flá TV, a gente sempre aconselha vocês a irem lá acompanhar tudo na Flá TV também. A gente tá aqui trazendo algumas imagens e notícias do Mengão, né? O Renato Gaúcho aí no seu primeiro dia nesse retorno ao Flamengo. E a gente vê também o Gabigol retornando e encontrando o Renato Gaúcho numa sintonia danada. O Gabigol, que voltou da seleção brasileira, tá com o Renato aí agora, né, na seleção rubro-negra, como o Renato disse, a seleção rubro-negra. O Flamengo é uma seleção, como ele disse. O Gabigol aí treinando, deve viajar, né? Deve ser um dos relacionados do Flamengo, e a expectativa, inclusive, de quem vai estar fazendo a dupla de ataque do Flamengo, já que o Bruno Henrique não deve viajar, ainda está com problema lá relacionado ao estiramento muscular. A gente aí acompanhando o treino do Flamengo, a recuperação do Diego Ribas, que graças a Deus, né, o Diego não precisou fazer nenhuma cirurgia, então a recuperação aí é mais rápida. A gente então tem aqui uma entrevista muito bacana que a Raíssa Simplício fez no canal dela com um jornalista lá da Rádio Gaúcha, o Rodrigo Oliveira. Ele falou sobre alguns aspectos do Renato Gaúcho, já que a gente está vendo imagens aí do primeiro dia de treino do Renato após esse retorno ao Flamengo, né, como a gente falou, esse encontro com o Gabigol. Ele que naquela partida entre Grêmio e Flamengo já tinha demonstrado um carinho muito grande pelos jogadores do Flamengo. O jornalista falou o seguinte, o Rodrigo Oliveira: quando ele quer um jogador, ele liga para o jogador, ele age e fala com o jogador. Isso é algo que ajuda na busca por reforços. Ele liga, acerta tudo e deixa tudo mastigadinho. Isso aí até foi uma pergunta que eu mandei para o Rodrigo Oliveira, porque muito se fala que o Renato pode ir atrás de um zagueiro, né? E quem sabe buscar um zagueiro do próprio Grêmio, né? Tem lá o Jeromel, tem o Kahneman. Vai que o Renato Gaúcho decide chegar num zagueiro do Grêmio, pedir um zagueiro do Grêmio. 2 de assistência. Peraí. Sem gaguejar. 2 de assistência e 2 gols. 3 gols. Não, moleque. 3 gols e 2 assistências. Isso, meu menino. Agora vamos lá pra academia. Ele voltou. Vai tá. Isso, meu menino. O Gabigol ali brincando com o João Gomes, que também é um menino de ouro aí do Flamengo. Muito bacana, mas é isso que a gente estava falando. Então o Renato pode sim fazer alguns pedidos aí de contratação. Pode e deve fazer alguns pedidos de contratação ao Brás, mas segundo o jornalista lá do Sul, ele mesmo, né, começa a ajudar na questão da contratação, ele mesmo liga para o jogador. Uma outra situação que ele falou é com relação aos vazamentos. Ele disse que o Renato Gaúcho não gosta dessa questão de vazamento, de escalação, né, de X9. Ele fala o seguinte: não sei se ele vai conseguir evitar os vazamentos de informação, mas ele vai atrás, ele vai a fundo atrás de quem é o X9 e vai falar publicamente se achar. Que loucura! A caça ao X9 com o Renato Gaúcho vai acontecer. Ele também falou que o Renato se envolve em tudo, logística, assessoria de imprensa, ele se envolve em tudo. Pergunta até para o assessor quem ele vai pôr na entrevista. Faz o mesmo com a nutrição, departamento médico e fisiologia. Esse é o Renato Portaluppi, o gaúcho mais carioca de todos. A gente tem aqui também algumas situações para falar com vocês. A gente falava sobre a baixa do Bruno Henrique e é uma dor de cabeça já para o Renato, né, que acabou de chegar e já vai enfrentar o Defensa e Justiça, embarque às 14 horas desta terça-feira para Buenos Aires. Lembrando que o Flamengo treina pela manhã, faz o seu segundo treino com o Renato Gaúcho na manhã desta terça-feira e na sequência os jogadores almoçam e embarcam para a Argentina. Então o treinador já vai ter um problema aí, que é essa possível ausência do Bruno Henrique. O Rodrigo Caio deve estar de volta com o Gustavo Henrique na zaga. Isso aí não é vazamento, é suposição, né? É provável, a gente avalia que deve ser dessa forma, até porque o Rodrigo Caio foi poupado no jogo passado, mas deve estar retornando agora. O Diego Ribas ainda é cedo para falar em retorno.
Mas a grande mudança que deve acontecer é que, muito provavelmente, já que o Bruno Henrique não estará em campo, a gente deve ter aí o Gabigol e o Pedro jogando juntos, a não ser que o Renato Gaúcho pense em colocar o Michael, iniciar já com o Michael. Eu acredito que não, eu acredito que ele possa jogar, inclusive foi pauta mais cedo o João Guilherme lá na Fox falando que é muito provável que jogue o Gabigol com o Pedro, né? Outra situação para a gente passar para vocês, agora eu sei que vocês estão vendo imagens aí ainda do Renato Gaúcho, mas para o Renato Gaúcho chegar, teve que sair o Rogério Ceni, né? E a informação que o jornal O Globo trouxe, que o Rogério Ceni não aceita acordo e o Flamengo terá que pagar a multa integral. Olha que loucura. Ele foi demitido no último sábado, tinha contrato até o fim do ano e receberá o valor cheio, segundo o jornal O Globo. E o que o nosso amigo Gustavo Henrique Choque falou no canal dele é que o Flamengo, ainda por cima, terá que pagar em uma vez somente. Será? Será que o Flamengo não consegue parcelar essa situação? Complicado, né? Inclusive, a gente conversando, né, com fontes ligadas aí, inclusive, à diretoria do Flamengo, na época, né, depois daquele jogo com o Ceará, numa época que o Flamengo estava numa sequência ruim, o que falaram naquela época pra gente é que o Rogério Ceni tinha pedido a demissão, ele estava querendo sair, né? Não chegou a pedir demissão, mas estava prestes a pedir a demissão, e naquela época foi convencido pelo departamento de futebol, pelo Braz, pelo Spindle, a continuar no Flamengo, que acreditavam no trabalho dele, no potencial dele, e não deu outra. Ele foi campeão brasileiro, Supercopa, Carioca, e agora, quando o Flamengo quis dispensar o treinador, ele insistiu em receber a multa, né? E aí isso aí gera essa chateação, essa situação que a gente fica pensando, quando ele quis ir embora, a gente pediu para ele ficar, acreditou, ele ganhou os títulos, depois que ganhou, ele quer receber a multa e não queria ir embora. E com a imagem do Alexandre Vidal que ele fez de um tucano, né, voando lá no ninho, um tucano rubro-negro, rapaz. Olha aí, novos ares, e apareceu lá no ninho do urubu um tucano bonito pra dedéu. E com essas imagens aí, eu chamo aqui a minha pergunta na coletiva de imprensa para mostrar para quem não viu a pergunta que eu fiz pro Renato, um tanto emocionante, né, sobre um grande amigo que ele tinha, que infelizmente faleceu recentemente, que tinha o sonho de ver ele treinar no Flamengo. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Renato. Soube que ficou emocionado quando viu que o Flamengo tinha anunciado a sua contratação. Quanto a isso, conta isso pra gente, e fale também se bate uma saudade de amigos rubro-negros fanáticos que não estão mais aqui e que também tinham o sonho de te ver treinando o Flamengo, como o ícone do futevôlei, Maguila. Maguila, muito flamenguista. Eu acho que, sem dúvida alguma, no último sábado, como eu falei, pela manhã eu falei com o Braz, falei com o Bruno, e no final da tarde nós estamos reunidos. E depois mesmo que eu assinei o contrato, a gente estava trocando algumas ideias, conversando, e eu olhei para os dois e falei, olha, vocês não vão acreditar, mas eu estou muito emocionado. Estou muito, porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa torcida, eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui, e como eu falei, era um sonho treinar o Flamengo. Treinar o Flamengo é treinar a seleção brasileira, essa é a minha opinião. Então, por isso que depois estava tudo acertado, o contrato assinado, eu falei, estou muito emocionado. E sem dúvida alguma, quando chegou essa informação para essa pessoa, é verdade sim, porque foi o que aconteceu no último sábado.